Você já se perguntou se está na igreja correta para crescer espiritualmente? Neste vídeo, quero te dar 5 conselhos bíblicos para te ajudar a responder essa pergunta. Conselho 1. Centralidade na palavra. Paulo vai dizer ao jovem Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. As mensagens dessa igreja devem estar centradas na palavra. Essa palavra que deve estar pronta e apta para nos corrigir, exortar e consolar em todo o tempo. Talvez essas mensagens que tão somente estão ali massageando o nosso ego, fazendo com que o nosso coração venha se inflamar por causa de promessas ou por causa de bênçãos que Deus pode nos dar, talvez não seja a melhor opção, porque a palavra ela deve ser pregada por completo. Seja essa palavra de exortação, seja essa palavra de edificação. As mensagens para o homem não devem ser tão somente de promessas e bênçãos. É claro que bênçãos e as promessas fazem parte de Deus para as nossas vidas, do plano de Deus para as nossas vidas. Mas devemos entender que Deus nos chamou para recebermos um evangelho completo. Um evangelho também que nos traz exortação, um evangelho também que nos traz renúncia, um evangelho também que nos traz palavras de edificação e não somente bênçãos e promessas. O segundo conselho que eu quero te dar é centralidade em Cristo. Cristo deve ser o cabeça dessa igreja, conforme Paulo também vai orientar em Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Cristo deve ser aquele que deve ser pregado acima de todas as coisas. Cristo é aquele que deve ser exaltado no meio dessa igreja. Ele é o cabeça. Não é líder, não é profeta, não é pastor e nem apóstolo. De fato, aquele que deve ser glorificado e o único que deve ser exaltado é Cristo acima de todas as coisas. O terceiro conselho que eu quero te dar é comunhão verdadeira. Que essa igreja, ela de fato tenha a comunhão entre os irmãos. Conforme vai dizer Atos, capítulo 2, verso 42, vai dizer o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja não é local tão somente de fazer amizades. Igreja é local em que de fato essas pessoas têm uma comunhão verdadeira. Uma comunhão que estão dispostas de fato a viver verdadeiramente o amor de Cristo para o qual Ele nos chamou. Conforme até mesmo João vai dizer, se verdadeiramente estamos em Cristo, nós vamos viver o verdadeiro amor e vamos amar o nosso próximo. Como podemos dizer, se amamos a Deus e não amamos o nosso próximo. A comunhão verdadeira nos faz viver o verdadeiro amor. Além disso, esta comunhão cumpre também as palavras do escritor de Hebreus, em que ele vai dizer que venhamos admoestar uns aos outros em direção a Cristo. Que verdadeiramente nós venhamos encontrar em uma igreja bíblica, em uma igreja verdadeira, que nos ajude a crescer espiritualmente a verdadeira comunhão em Cristo Jesus. O quarto conselho que eu quero deixar para você está em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um outro evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, sã doutrina. Uma igreja verdadeiramente bíblica é aquela que prega a palavra genuína de Jesus Cristo, que não está embasada sobre tão somente revelações humanas, sobre profecias para agradar o ego, sobre a mensagem do apóstolo, do pastor ou do bispo. Mas a igreja que vai nos fazer crescer verdadeiramente, essa igreja está embasada na sã doutrina. O evangelho verdadeiro, o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, aqueles chamados por Cristo, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que de fato sustenta a sua igreja.
O quinto e último conselho que eu quero deixar para você é missão e serviço. Uma igreja que vai nos fazer crescer espiritualmente é aquela que está comprometida com a missão. Está comprometida com o propósito a qual ela foi chamada de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Conforme vai dizer o evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, no verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que tenho ordenado a vocês. Vejamos bem, a igreja verdadeiramente bíblica é aquela que faz a missão e ensina sobre a missão. Ensina sobre os ensinamentos de Cristo e a doutrina a qual Cristo nos deixou para as nossas vidas, para que tenhamos a vida eterna. Neste ponto, a igreja bíblica ela está comprometida com a evangelização e com o discipulado daquele convertido, daquele que está seguindo a Cristo, para que ele aprenda e para que ele siga firme na doutrina a qual Cristo nos deixou. Concluindo então acerca deste assunto, quero te deixar também aqui alguns conselhos práticos. Portanto, quando tiver sobre dúvida qual igreja devo congregar e qual igreja devo escolher, ore ao Senhor. Observe os pontos aqui que nós colocamos, pontos importantes e fundamentais. Não trate a igreja tão somente como um ponto de encontro ou um momento de bem-estar social, mas leve a sério essas considerações e lembre bem que igreja é o corpo de Cristo e que ali devo buscar uma igreja verdadeiramente bíblica, que esteja comprometida com os ensinamentos de Cristo. A mensagem que quero te deixar é: não busque a igreja mais próxima da sua casa, mas busque a igreja mais próxima de Cristo. Nós não encontraremos uma igreja perfeita, mas encontraremos igrejas saudáveis, em que você pode crescer espiritualmente. Por isso, ore a Deus, busque do Senhor e procure a melhor igreja para que você possa congregar.